Então, nós vamos falar aqui de um sistema de question and answer com algumas características peculiares. Esse paper foi publicado no Semantic Web Journal, mas ele está disponível aqui no archive. Então, quais são o que torna essa publicação interessante? O fato dela trabalhar com várias línguas. Ela se propõe a tratar de consultas em linguagem natural, não só apenas em inglês, mas em alemão, francês, italiano e espanhol. Isso, por si só, torna o paper interessante. Mas o outro ponto é que ele testou o sistema em cima de vários knowledge bases diferentes. Esse aqui embaixo, o Wikidata, o DBpedia, o MusicBrainz, o DBLP e o Freebase, que não existe mais. Então, em princípio, é atrativo por tratar de várias linguagens, não é só inglês, e ter sido testado para vários knowledge bases diferentes. Isso em oposição a outros sistemas que a gente já viu, que foram treinados para uma particular knowledge base e só funcionam para aquela knowledge base diferente. Tá? Bom, eles, no decorrer do trabalho, acabaram desenvolvendo um benchmark, esse último aqui, com um número razoável de questões, né? Essas perguntas não foram em número maior, porque eles tinham um problema de produzir a mesma pergunta em várias línguas diferentes, né? Agora, existem benchmarks para a linguagem natural de formas bem diferentes. Esse Web Questions é bastante popular, ele tem um bom número de perguntas aqui, porque, no fundo, você pode usar o Web Questions para treinar o teu sistema, não só testar. Esse Simple Questions aqui tem bem mais perguntas do que o Web Questions, mas, por outro lado, essas perguntas aqui são, basicamente, uma relação binária entre duas entidades. Então, são perguntas que eles chamam de simples. Eu diria muito simples. O mais famoso, o mais, digamos assim, compreensivo, esse é o aqui. O QALD não é um benchmark. Esse aqui é um workshop que já está na 13ª edição, 14ª edição, já tem bastante tempo. E eles, ao longo desses anos, eles foram tornando as perguntas do challenge mais complicadas e, mais recentemente, incluíram perguntas em línguas diferentes. Então, esse paper que nós vamos olhar, ele tem muito a ver com o fato dessa challenge envolver perguntas em línguas diferentes, né? Agora, quando eles dizem complex questions aqui no QALD, as perguntas não são tão complexas assim. Às vezes tem uma agregação, às vezes tem um ou dois joins, mas são perguntas que, no fundo, são relativamente simples. Esse outro benchmark aqui, ele tem um número razoável de perguntas e são perguntas um pouco mais complicadas. Mas, se eu me lembro bem, não tinha mais do que 3 joins para você poder resolver essas perguntas aqui. Então, existem muitos benchmarks para esse tipo de sistema, né, em cima de linguagem natural. A peculiaridade desse é que ele tem que ser treinado e testado em perguntas que tenham tradução para línguas diferentes. Aqui tem um breve resumo dos competidores desse sistema que a gente está tratando, e eles classificam esses sistemas em sistemas que admitem línguas diferentes. Então, essas aqui são as línguas que esses sistemas da primeira coluna conseguem processar. Quais são os knowledge bases que os sistemas foram testados? Quase tudo é DBpedia ou variantes da DBpedia. E a última coluna é um pouquinho mais estranha, que são se as consultas são em linguagem natural, no sentido que a gente entende, ou são consultas que são apenas listas de palavras-chave. Esse sistema que a gente está tratando, ele admite os dois tipos de consulta. Esses aqui, esses sistemas, os X-User
Jaim, não sei o que lá, foram sistemas que ganharam algum tipo de challenge, né? Então, o QALD3, o 4 e o 5 foram ganhos por esses sistemas aqui, né? E aqui tem uns outros, né? Me lembrei do Furtado, porque uma vez a gente estava brincando do Platypus. Platypus é ornitorrinco em inglês. Eu não me lembro nem mais porque a gente estava atrás da tradução do ornitorrinco para inglês. Então, esse aqui é um dos sistemas, não sei por que eles resolveram chamar de Platypus. Bom, o que a gente pode também classificar? Se vocês olharem para cá, esses sistemas aqui podem ser classificados de acordo com o tipo de língua que eles admitem e o tipo de consulta que eles admitem, se é palavra-chave ou uma consulta genérica em linguagem natural ou foi a língua deles. A outra forma de você classificar os sistemas é de acordo com a tecnologia, vamos chamar assim, que eles admitem, né? Então, há uns 2 ou 3 aulas atrás, eu estava comentando de sistemas clássicos que usam ferramentas típicas de processamento de linguagem natural, né? O último exemplo que eu dei foi esse paper aqui, que era enfoques para processamento de linguagem natural, que baseados em ideias de deep learning e que, portanto, necessitavam de um treinamento bastante pesado, né? Bom, existem outra maneira de você classificar o sistema. Esse do Borges, por exemplo, poderia ser classificado aqui, mas ele também é um sistema que depende de como o knowledge base está organizado, né? Se você mudar o knowledge base, tem que começar tudo de novo e não necessariamente o sistema vai funcionar. Então, isso aqui são maneiras de você classificar esses sistemas. Bom, essa é uma outra forma de você olhar o sistema, admitir, bom, esse sistema aqui é monolítico, digamos assim. O do Borde, por exemplo, era baseado em 2 matrizes e se você quisesse mudar alguma coisa, você teria que retreinar o sistema inteiro. Ou um sistema que é ligeiramente aberto e que pode ser embutido em algum toolkit. O Eduardo depois vai nos falar de toolkits para processamento de linguagem, desculpa, para desenvolvimento de interfaces em linguagem natural. Esse sistema, assunto da aula de hoje, com esse nome aqui enorme, como eu já disse, ele tem 2 características interessantes. Ele admite meia dúzia de línguas e ele foi testado em vários knowledge bases diferentes. A terceira característica que está aqui embaixo, depois a gente pode explorar mais, é que esse sistema foi integrado com esse toolkit aqui para desenvolvimento de interfaces de question and answer. Bom, como é que esse sistema, um QALD, funciona? Ele, na verdade, tem 4 passos principais. O primeiro passo é, digamos assim, quase que, digamos, não o primeiro passo, o passo 0 é quase que um balde de água fria no sistema. O que eles dizem é o seguinte: olha, a gente vai supor que a consulta em linguagem natural pode ser reduzida a palavras-chave que ocorrem na consulta. Então, se vocês pensarem bem, esse não é um sistema de processamento de linguagem natural. No fundo, esse é um sistema para processamento de keywords. Então, aqui tem esse exemplinho que torna as coisas mais claras. Se você me dá uma pergunta em linguagem natural, give me authors born in Berlin, o sistema vai identificar que Berlim é uma entidade nomeada, ator se refere a uma classe de objetos, e
born in é um relacionamento entre objetos. Então, essas três expressões aqui, onde born in é interpretado como uma expressão só, no fundo viram três palavras-chave que você vai processar em cima do teu knowledge base. Então, o primeiro passo, no fundo, é pegar a sua consulta em linguagem natural, fazer um processamento bastante simples, né? E extrair dessa consulta de linguagem natural as keywords que, de certo, você assume que representam a semântica da consulta. Ou, dito de outra forma, a semântica da consulta pode ser reduzida à semântica de palavras que ocorrem na consulta, que é essa última afirmação aqui. A gente supõe que toda a semântica do Give Me Authors Born in Berlin se reduz à semântica desses três termos, o que é um pouco estranho, como eu disse, um balde de água fria, porque, no fundo, ele não está processando linguagem natural. Tá? Bom, então, como é que é essa primeira parte aqui que ele está chamando de expressões, de expansão? Ele vai pegar a linguagem, a sentença em linguagem natural, e tentar identificar as entidades, as propriedades e as classes que são nomeadas naquela sentença. Então, como eu disse, Berlim é uma entidade nomeada, Hector é o nome de uma classe, ou você descobre que é o nome de uma classe, e o born in é uma propriedade, um relacionamento entre entidades. Então, esse passo aqui de expansão, ele se propõe essencialmente a extrair as palavras-chave da sentença em linguagem natural. Tá? Bom, tem uma questãozinha aqui nesse passo que ele está chamando de expansão, que é relativamente interessante. Você tratar com sinônimos, ou termos que representam o mesmo objeto. Então, aqui o exemplo que ele dá é bastante sofisticado até, né? Interpretar First Man on the Moon como sendo o nome de uma entidade que, na verdade, é o Neil Armstrong. Então, se você formulasse uma consulta em linguagem natural onde aparecesse essa locução nominal aqui, First Man on the Moon, essa frase inteira iria designar a mesma entidade que se você tivesse escrito o nome próprio do Neil Armstrong. E esse passo que ele está chamando aqui de lexicalização é, de certa forma, bem interessante. Agora, você poderia embutir isso daqui em qualquer outro sistema. Enfim, não é alguma coisa que a gente poderia fatorar. Tá? Ele usa uma forma muito simples de fazer essa lexicalização. Na verdade, ele testa para ver se você tem sequências de... não é nem de palavras, é de n-gramas, sequências de n símbolos consecutivos. O n-grama é simplesmente uma sequência de n símbolos do alfabeto. E procura, dentro das URIs da sua knowledge base, aquela URI que é mais próxima daquela sequência. Então, o processo que ele está fazendo aqui é um processo de string matching bastante simples. E, na verdade, ele usa o próprio Lucene para fazer isso. Então, essa ideia de lexicalização aqui parece bastante sofisticada, mas, na hora de implantar, ele simplesmente indexa as URIs, e aí eu diria, deveria indexar também os labels das entidades com o próprio Lucene. Então, começa com uma boa ideia, essa ideia aqui, e, na verdade, termina com uma implementação bastante pedestre, bastante pé no chão, sem nenhuma grande confusão. Mas tudo bem. Então, esse primeiro passo, que ele chama de expansão, é aquilo que a gente costuma fazer, né? Você indexa o banco de dados e, dado um string, você procura qual é o melhor match com aquele string. Aí ele mostra aqui um exemplo que começa
a gente começa a suspeitar que ele faz um tratamento bastante mais razoável, né? Se você pegar essa consulta, Give Me Philosophers Born in Saint-Étienne, ele vai procurar no Knowledge Base aonde ocorrem esses termos aqui e tentar extrair daqui Saint-Étienne como sendo o melhor match com esses termos aqui, esses termos aqui. O philosopher ele vai bater com esses termos daqui e extrair qual é o melhor match. O born também tem uma coleção de termos. No caso aqui, ele está usando a DBpedia como exemplo, né? DBO, a DBpedia Ontology, para bater o born in com alguma híbrida aqui. E só isso. Então, no fundo, ele identificou uma entidade nomeada, ou tentou identificar, o Saint-Étienne, um termo que é born, com isso daqui, e um outro termo que, no fundo, seria algo que coincidiria com nomes de classes aqui. Então, até aí, não é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Bom, então, essa parte de expansão, eu diria, é bastante convencional. Aí vocês vão perguntar, bom, e o que tem de interessante? Esse processo aqui de lexicalização ou de expansão, ele pode ser conduzido ou pode ser implementado em línguas diferentes. Então, o fato dele ser multilíngua morre aqui nesse primeiro passo. A gente pode fazer uma lexicalização diferente para inglês, para francês e por aí afora. O passo de construção da consulta, quer dizer, em última instância, o que ele está fazendo é pegando a consulta em linguagem natural e traduzindo numa consulta em Sparkle. Essa parte de construção da consulta Sparkle é menos interessante ainda, porque, na verdade, o que ele diz é o seguinte: eu tenho 4 padrões e tudo que eu vou fazer é escolher qual é o melhor desses padrões para ser a Target Sparkle Query, né? Então, aqui, se vocês olharem, não importa muito, né, os detalhes da work clause aqui, todas essas work clauses daqui, elas podem vir dos matches que você identifica dos termos da consulta em linguagem natural com termos que existam no Knowledge Base. E aí você escolhe um desses 4 patterns. Na verdade, todos os 4 patterns poderiam ser usados e gerar consultas diferentes. Bom, aí vem um passo mais interessante. Se a gente pode extrair várias keywords da consulta em linguagem natural e a gente pode gerar várias consultas em Sparkle usando um ou todos aqueles templates que eu acabei de mostrar, qual de fato vai ser usado para fazer a tradução da consulta? Então, a gente precisa de uma forma de fazer um ranqueamento das consultas instanciadas com os possíveis termos que você extraiu do Knowledge Base. Então, a gente não tem uma única tradução da linguagem, da consulta em linguagem natural e uma consulta Sparkle. A gente tem toda uma sequência, uma coleção, um conjunto de possíveis traduções. Quando isso acontece, o jeito é a gente ranquear. E aí vem o problema. Qual é a função de ranking que a gente vai usar? Bom, a função de ranking que ele fala é uma combinação linear de 4 coisas. Para começo de conversa, quando a gente fala de uma combinação linear, já aparece um problema. Quais são os pesos que você vai usar nessa combinação linear? Então, de alguma forma, ele teve que inventar esses pesos. Mas a função de ranking essencialmente usa o número de palavras na pergunta que são cobertas pela consulta, né?
Então, lá, naqueles exemplos que eu acabei de mostrar, a palavra Saint-Étienne e Born são extraídas da consulta em linguagem natural. Então, se você tiver uma consulta em Sparkle, como essa daqui, por exemplo, Saint-Étienne e Birthplace é uma das birthplace é uma das coisas que bate com born in. Então, essa consulta Q1 aqui, essa consulta Q1 aqui, ela tem 2 matches com a consulta original em linguagem natural, para sent, e hometown é alguma coisa que poderia ser traduzido para born in. Então, primeira coisa, é o número de... O quão bom, em última instância, o quão bom a consulta bate com a consulta em Spark, bate com a consulta em linguagem natural. Depois, quando eu digo bate, significa match em inglês. Match significa que o match pode não ser exato, pode ser parcial. Então, a gente pode ter uma noção de o quão bom um match é. Então, aqui é o número de matches, e isso aqui é o quão bom cada match é. Depois tem uma... Então, isso aqui não é grande novidade, isso aqui é simplesmente match em strings, né? Depois tem uma outra coisa aqui, que aí a gente já usa há bastante tempo, que é a importância dos recursos que são usados na consulta. Então, se você voltar para cá, talvez Saint-Étienne como cidade tenha uma importância maior do que Saint-Étienne. Aparentemente, existe uma banda de rock chamada Saint-Étienne. Então, dependendo do nó que tem esse rótulo, aquele nó pode ter uma importância maior ou menor dentro do knowledge base. Agora, isso só é possível, esse terceiro fator aqui, só é possível usar se, de fato, você conseguir computar a relevância dos nós do knowledge base. A DBpedia tem isso pré-computado, o que ajuda bastante, né? Os 2 últimos fatores que ele usa têm a ver com a estrutura da consulta Sparkle. O número de variáveis da consulta, o número de triple patterns na consulta. Consulta aqui é consulta Sparkle, tá? Então, aqui, esse sujeito aqui, ele tem 2 variáveis e 2 triple patterns. Tá? Aliás, esse aqui só tem uma variável e um triple pattern. Tá? Então, essa segunda aqui, aparentemente, teria um peso maior quando você analisasse essas 2 últimas considerações. Então, abstraindo um pouco a discussão, como é que ele ranqueia aquelas consultas? Ele ranqueia as consultas pela estrutura sintática da consulta, em Sparkle, que são esses 2 últimos pontos aqui, por quão bom o match é entre os termos que ocorrem na consulta e a consulta em linguagem natural, são os 2 primeiros, e alguma coisa que não, na verdade, tem a ver nem com a estrutura da consulta Sparkle, nem propriamente com a consulta em linguagem natural, mas com a própria informação que está codificada no knowledge base, que é o ponto do meio aqui. Então, isso é uma função que ele tem que atribuir pesos a essas. Isso aqui tudo é fácil de computar. O do meio não é tão fácil assim, mas o DBpedia tem pronto. Então, isso aqui é uma função relativamente simples de computar. E o que ele chama atenção é que, no fundo, essa função de ranking aí não depende de nenhum treinamento. Ela depende apenas da estrutura sintática da consulta, da cara do match e da cara do grafo, o que é uma certa vantagem. Tá? Então, expansão tem o seu charminho, vamos chamar assim, mas não muito. A construção da consulta é bastante trivial, tem 4 templates só, né? E se você olhar para cá, esse template aqui
tem um join, né? Esse template aqui tem um join, esse não tem nenhum join, só tem uma seleção, e esse outro aqui tem um join também. Tá? E aqui tem uma variável que varre o predicado. Então, são consultas, são templates extremamente simples. Então, quando a gente diz consulta complexa, bom, esses templates não conseguem capturar nenhuma consulta mais complexa do que alguma coisa que envolva um único join, e às vezes nenhum join. Tá? Então, é uma limitação bastante grande. Então, a construção de consultas é bastante limitada. A função de ranqueamento ela é simples, mas faz algum sentido. E aí você tem que decidir o que, de fato, você vai considerar como sendo a resposta à sua consulta. Já que a gente tem vários métodos possíveis, vários templates de consultas possíveis, qual é o melhor? Aí ele faz um modelozinho de regressão logística, onde ele treina uma certa função de regressão usando as consultas que ele tem no benchmark. Então, essa answer decision, ela não é uma função dada como essa daqui, ela é alguma coisa que é treinada a partir de um conjunto de consultas, né? Enfim, não é tão simples assim, um pouco mais complicado. Bom, então agora vem a parte importante. Será que essa tralha funciona? Então, o que ele fez? Que a Core 1 é o sistema deles, tá? Esse aqui é um concorrente dele. Então, ele foi começar a testar em várias situações diferentes, usando a Wikidata como Knowledge Base e usando o dataset, que é a 7ª instância do QALD considerável. Para essa instância do QALD, esse sistema aqui, para inglês, foi o que deu o melhor resultado. Isso aqui é Precision, Recall e F1. Então, esse sistema aqui, que foi o vencedor do QALD7, teve um F1 de 0,29. Ele argumenta que o sistema dele, para inglês, essa primeira coisa daqui, teve um resultado bem melhor do que o ganhador do QALD. Então, esse sistema dele ganharia o QALD7. Tá? Bom, esse key aqui, e full, significa rodar o sistema dele como keyword search ou tentando fazer alguma coisa de lexicalização. E aí ele tem aqui English de full and key, depois tem French de full and key, o alemão de full and key, não sei porque isso aqui está tudo misturado. Exato. Espanhol tem key e full. É porque ele está ordenado por F1. Por isso é que isso aqui fica desordenado. Então, essas duas colunas é a língua e como a consulta está sendo tratada. E aqui é o F1 dessas várias combinações, incluindo o ganhador do QALD7. O ganhador do QALD aparentemente não tem o tempo de execução. O dele é bastante razoável. Pior caso é esse aqui, que deu quase 2, um segundo e meio. O resto deu um tempo bastante razoável. Aí tem uns outros testes aqui, nota que aqui ele usou o QALD7, tá? Ele aqui está pegando simple questions. Esse ppbots não é o que eu apresentei na última aula, aquele que tinha matrizes absolutamente gigantescas. Então, ele dá uma acurácia pior do que o BORD, mas, de novo, não foi um sistema que tenha sido treinado especificamente para esse conjunto de questões, né? Então, deu um resultado
não muito bom comparado com os competidores, mas é um sistema que funciona para várias situações completamente diferentes. Aqui são esse último benchmark, é o benchmark que eles próprios criaram. Esse foi aquele outro benchmark que tinha consultas complexas. Agora, se você pensar bem, ele conseguiu um F1 de 0,46 nessas consultas complexas. Aí você fica com a pulga atrás da orelha. Se os templates dele são só esses 4, e o F1 dele foi 0,46, essas consultas complexas desse benchmark não são tão complexas assim. Se uma consulta dessa tiver 2 joins, os templates dele já não capturariam. Então, é uma coisa assim que a gente fica desconfiado, que o benchmark de consultas complexas não é tão complexo assim, porque senão o sistema dele não iria funcionar, né? Mas, de novo, o charminho do sistema dele não o charminho do sistema dele está aqui. Ele funcionar em várias línguas diferentes, ou seja, aquele primeiro passo de expansão é alguma coisa que pode ser implementado para pelo menos 4, 5 línguas diferentes. Isso aqui é uma comparação do sistema dele com sistemas que usam ideias de deep learning, né? E, portanto, precisam passar por um treinamento pesado. E o benchmark usado é um benchmark bem trivial, no sentido de que as consultas são todas pura e simplesmente imediatas, né? Aqui tem um benchmark um pouquinho mais complicado, mas, como eu disse, não pode ser tão complicado assim. Aqui tem uma outra informação agora sobre usando as consultas do QALD 6, né? Onde eles pegavam todos os benchmarks que esse QALD 6 considerava. Então, o que ele está medindo aqui, esse F1 de 0,43, é uma média dos F1s de todos os blocos suportados. Então, aqui ele está querendo dizer que ele não é específico, o sistema aí não é específico de um particular knowledge base. E ele não é particular de uma única língua, como o inglês. Ele funciona para línguas diferentes. Enfim, a variação é bastante, digamos assim, robusta, no sentido de convencer as pessoas de que ele minimamente funciona, quer dizer, o F1 não é nenhum grande desastre, seja para consultas de línguas diferentes, seja para consultas sobre knowledge bases diferentes. Bom, aí tem um último pedaço aqui que depois o Eduardo pode explorar melhor, que é a integração do sistema deles com esse Canary aqui, não sei como pronuncia isso, que é um framework para integrar componentes de question and answer. Esse Canary é uma coisa bem interessante, mas merece uma discussão à parte. Bom, então, resumindo aqui para vocês uma apresentação pinçada assim rapidamente, né, para a gente não perder a nossa viagem aqui, esse sistema tem seu atrativo, que é a gente mostrar que a gente pode processar consultas em linguagens diferentes, mantendo essencialmente o mesmo arcabouço do sistema. Tá legal que a gente precisa mudar o primeiro passo, mas isso é óbvio, né? Se a gente tem consultas em linguagem natural em línguas diferentes, alguma coisa, uma análise léxica simples tem que mudar, né? Para acomodar as línguas. Um outro ponto interessante é que ele mostrou que o sistema funciona em knowledge bases diferentes. Agora, por que ele funciona em knowledge bases diferentes? Porque, no fundo, ele está usando o Docine para indexar os knowledge bases, né? Então, seja lá o que o Docine consiga fazer, o match é sempre um match puramente sintático, não léxico, né? São n-gramas que você vai comparar
n-gramas vindo das URIs do Knowledge Base com n-gramas vindo da sua consulta para descobrir qual é o melhor match entre as palavras da consulta e o que está dentro do Knowledge Base. Então, a portabilidade aqui vem da simplicidade, a portabilidade para diferentes Knowledge Base vem da simplicidade desse processo de match. Mas funciona, né? Bom, eles colocam alguns desafios paralelizar. Bom, paralelizar o quê? Aquele primeiro passo dele lá, daquele match, pode ser bastante lento. Então, a gente poderia... Ele não desdobra o tempo que cada um dos passos do sistema leva, mas eu apostaria que o primeiro passo, esse match do próprio Lucene, deve ser o mais demorado, principalmente para esses knowledge bases grandões, tipo DBpedia da vida, né? Essa questão que ele fala, a última questão ali, que ele fala de consultas envolvendo agregação e funções, né, soma, máximo, mínimo, que normalmente acompanham as agregações, não é nada fácil, esse último passo aqui. Bom, o que ele teria que fazer para acomodar a agregação e por aí afora? Primeiro, ele teria que analisar as consultas e identificar na consulta em linguagem natural qual é a manifestação das funções de agregação. Isso foi mais ou menos o que o Alexandre fez na dissertação de mestrado dele. A primeira providência é olhar para cá, para a consulta em linguagem natural, e descobrir como é que as agregações se manifestam. Não é tão simples assim. Qual é o ator velho? Qual é o ator mais velho nascido em Berlim? Isso não é simples, porque você vai ter que criar o conjunto dos atores nascidos em Berlim. O mais velho se refere à idade deles e pegar o max dessa idade. Isso é um processamento bem complicadinho, que vai se manifestar tanto na análise sintática da consulta, quanto na criação desses templates que traduzem a consulta. Então, esses templates aqui vão ditar que tipo de agregação você, de fato, consegue processar. Isso, em parte, foi o que o Alexandre fez. Uma hora dessa, se a gente tiver tempo, eu até posso apresentar a dissertação do Alexandre para vocês, ou pedir o Alexandre para apresentar, né? E tem a ver com esse último desafio aqui, que por si só é bastante interessante.